O que eu faço para melhorar minha memória auditiva? Prazer, eu sou a Marcela Bianca, sou neuropsicóloga, estou à frente do Instituto do Cérebro e ajudo adultos a ter alta performance no trabalho e a melhorar as relações interpessoais através da neuropsicologia. Muitas pessoas me perguntam, Marcela, o que eu faço para melhorar minha memória auditiva? Muitas vezes alguém fala comigo, ou meu chefe fala comigo, principalmente, eu não consigo memorizar, não consigo guardar nada, eu sempre estou tendo que anotar a todo momento. Então vamos entender. Muitas pessoas generalizam a desatenção, uma dificuldade de compreensão e até mesmo de memória em dificuldade de memória. A memória auditiva propriamente dita é algo amplo que está relacionado a o quanto você consegue memorizar conteúdos que você ouve. Da mesma forma que tem a memória visual, que é muitas vezes do que você vê. Na avaliação neuropsicológica que a gente realiza aqui no Instituto do Cérebro, a gente consegue verificar se o paciente tem uma melhor habilidade visual ou auditiva, que a chance de memorizar é maior. Normalmente, a gente precisa entender que essa memória auditiva ela pode ser uma memória de trabalho, que é aquela memória curtinha, que você guarda ali uma informação e logo some, pode ser até mesmo uma memória semântica, enfim, tudo relacionado a fatos, momentos que você vivenciou. Mas de modo geral, a gente tem que entender se realmente o seu prejuízo, se você está sentindo, é de fato uma memória. Por quê? Tem muitas pessoas que chegam com a queixa, principalmente de tenho dificuldade de memória auditiva, mas não necessariamente é o prejuízo lá na memória, e sim muito anterior a isso. A gente trabalha em conjunto com muitos fonoaudiólogos que fazem o processamento auditivo central, que é o PAC. É uma avaliação que a pessoa entra numa cabine, coloca um fone e vê o quanto ela realmente compreende a informação que está sendo entrada. Então, se não tem a compreensão, consequentemente não vai ter a memorização, vai ser muito mais difícil. Eu sempre digo, nunca queiram somente entrar no Google, achar, eu tenho isso, vou dar o Google, o que eu posso fazer que vai resolver. Não, por isso que na avaliação a gente consegue ver o perfil do paciente e dar um tratamento diretivo e falar, não, a sua dificuldade está aqui. Como eu disse, tem a questão da compreensão, tem sintomas psicológicos envolvidos, tem a questão da atenção, para depois a gente falar de memória. Então tem muita coisa anterior à memória para realmente a gente dizer isso. Agora, Marcela, eu já percebi, realmente eu tenho uma dificuldade de memorizar o que eu ouço e tudo mais, o que eu posso fazer? Um fato importante é ambiente, você tentar evitar ambientes com muitas informações, muito barulho. Tem muita gente que trabalha num lugar que tem muitas pessoas. E o que fazer com isso? O ideal é tentar sugerir ou ter um lugar que você tenha menos conteúdo, menos ruídos e informações, porque senão você não vai conseguir prestar atenção no conteúdo que você está ouvindo. Outra informação, muitas coisas que você estiver ouvindo, se você verificar que é uma dificuldade que tem, que a gente sempre utiliza de estratégia, você é melhor visual, então faça breves anotações. Mas Marcela, eu quero melhorar a questão auditiva. O fato é, a gente sempre tem uma habilidade e uma dificuldade. A gente não necessariamente talvez você não vai conseguir ter uma habilidade que você tem visual auditiva, mas o ideal é criar estratégias. Então é sempre tentar colocar breves informações, textos, alguma coisa ali. Textos não, palavras, né? Porque o texto já fica muito longo. É para você associar o conteúdo que está chegando e conseguir memorizar muito mais. Então não queira somente aprender como melhorar a memória auditiva, por exemplo, somente com ela. A gente sempre tem que utilizar, por isso que a gente fala que o cérebro a gente não utiliza só 10%. A gente tem que utilizar outras estratégias. Então, utilizar a memória auditiva e a visual, a chance de você memorizar um conteúdo é muito importante. Isso vale também se você tem uma dificuldade mais visual, que não necessariamente é oftalmológico, neurológico, enfim. Também utilizar a estratégia de quando você estiver vendo alguma coisa, conseguir, por exemplo, evocar. Então, você viu uma figura e falou assim, um elefante. Aí você produz o som, elefante. Então, é a mesma forma que você faz de conteúdo auditivo para o visual, do visual para o auditivo. E é essa dica
se ajudou você achou interessante e quer saber mais conteúdos a respeito desse tema de memória, atenção, enfim, deixa aqui nos comentários que será um prazer gravar um vídeo e te ajudar nesse momento que possa aumentar a sua produtividade no trabalho ou nos estudos. Até mais, te vejo em breve.